Começou a gravar. Então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 6 de maio, o horário é 19h39 e a gente está começando mais um encontro síncrono da disciplina de Introdução à Lógica de Programação do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do projeto Tô Graduado. Nosso encontro síncrono de hoje é referente ao conteúdo da aula 13, que trata de funções e procedimentos. Eu sou Fone, fica atento aí, porque Eu sou o professor Tanilson, vocês já me conhecem aí de outras aulas. Fecha o áudio dessa pessoa que está falando aí, pessoal, por favor. Tá. Vamos lá para os objetivos dessa aula de hoje. No final dessa aula, a gente espera que vocês sejam capazes de compreender o conceito de funções e procedimentos, de criar e utilizar funções com e sem parâmetros, ok? E também que vocês entendam a diferença entre funções com retorno e funções sem retorno. E também a gente espera que vocês consigam aplicar funções para organizar e reutilizar o código. Vamos para uma motivação acerca desse tema da aula de hoje. Imagine que vocês precisam calcular a média de vários alunos em diferentes momentos do seu código. Percebam que calcular a média, né, a média de notas, vamos pensar assim, é um procedimento que ele seria comum em cada um desses momentos. Uma hora você está calculando a média para fazer uma operação, outra hora você calcula a média de novo para fazer outra operação, e você fazer isso toda vez que você tem a necessidade de você replicar esse bloco de código, vai fazer seu bloco de código, seu código como um todo aumentar de tamanho, né? E vai ficar um código poluído, repetitivo. E imagina também a situação que vocês quisessem dar manutenção desse código. Como você tem um código de média em vários lugares, se, por exemplo, em algum momento você quiser mudar alguma coisa nesse código, você vai ter que procurar todos os lugares onde esse código, esse pedaço de código aparece no seu script, no seu código-fonte, né? Para resolver esse problema, a gente usa as funções, tá? Então, basicamente, função é uma forma de você reutilizar bloco de código. Você escreve uma vez e reutiliza o código sempre que for necessário. Então, esse é o conceito e a definição de função. É um bloco de código que ele é definido uma vez e utilizado quantas vezes for necessário. Uma função ela pode receber parâmetros e também pode retornar resultados. Com relação ao tipo de retorno, a gente classifica as funções em dois grupos. O primeiro grupo a gente vai chamar de procedimento. O que seria um procedimento? É uma função que não tem retorno. Quando você chama ela, ela executa alguma coisa e acabou. O outro tipo de grupo de função é o que a gente chama de fato de funções ou métodos, né? Que é uma função, um bloco de código que tem um retorno. Ele retorna um valor. Em Python, para a gente declarar uma função, a gente usa a palavra reservada def para definir essa função. Logo em seguida vem o nome da função e a lista de parâmetros que essa função recebe. O bloco de código que define o escopo de atuação da função é o bloco de código que está indentado, né? Logo depois dos dois pontos aqui. E o final da função vai ter o valor return, retornando o valor que você quiser para a função. Então, a assinatura geral da função é essa aqui que vocês estão vendo, pessoal. Uma assinatura genérica. Palavra reservada def, está indicando que é uma função. Aí o nome da função, esse nome vocês vão escolher, tá bom? Aí a sequência, entre parênteses, vem a lista de parâmetros que você vai dar como entrada para a função. Aí vai ter esses dois pontos e tudo indentado aqui embaixo vai ser o corpo da função, bloco de código, e o final tem o retorno de um valor. Compreendido? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, a função somar. Vamos pegar esse exemplo da função somar e vamos
implementar ela no nosso Colab para a gente entender o que está acontecendo. Opa, aba. Tá, pode ser aqui mesmo. Tá legal esse tamanho, pessoal? Tá dando para enxergar legal? Ou precisa aumentar? Tá bom. Tá bom, né? Beleza. Então, vamos lá para a função somar. A função somar, ela vai receber dois parâmetros que eu vou chamar num1 e num2, ok? Aí, o que vem aqui dentro? Vai ter só uma... para ficar mais simples, eu vou fazer aqui, eu vou declarar uma variável result, que vai receber num1 mais num2. E aí, o que eu vou fazer? Retorn result. Olha o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Ó, palavra reservada def. Eu vou botar um comentário aqui em cima. Ó, definindo a função somar. Palavra reservada def. Nome da função, chamei de somar. Parâmetros que ela recebe num1 e num2. Esses parâmetros são as variáveis que você vai usar, manipular aqui dentro do código, do corpo da função, fazer as operações que vocês quiserem e depois vão retornar um valor para o usuário. Perceba que essa função somar recebe num1 e num2. Aqui dentro eu declarei uma variável que só existe dentro do escopo da função somar. Essa variável result, ela vai receber o valor da soma de num1 e num2 e eu estou retornando ela. Ou seja, quando eu chamar a função, o que essa função vai retornar é o quê? O valor de result que foi calculado com base nos parâmetros que eu passei como entrada. Ok? Por exemplo, se eu coloco um print aqui, eu vou printar o quê? O resultado da função somar. Quando eu passo para ela os parâmetros 7 e 2. Percebam o seguinte, pessoal. A minha função somar está recebendo os valores 7 e 2. Como na assinatura dela eu defini que ela recebe dois parâmetros no 1 e no 2, o primeiro parâmetro vai receber o valor 7, o segundo parâmetro vai receber o valor 2. Então, o que vai acontecer? Result vai receber o valor de 7 mais 2, vai ser 9, vai retornar esse valor. Então, eu espero que a minha função print mostre o valor 9 quando eu executar aqui. Vamos ver se é isso que vai acontecer? Espera aí, que a primeira vez que executa o Colab, ele demora um pouquinho. Aí, 9. Eu ainda vou completar com um texto aqui. O valor da função somar é 2 pontos, vírgula. Agora, em vez de ser 7, 9, sai trem. Eu vou botar 17 e 20. Bora lá. Aí, o valor da função somar é 37, porque ele pegou o valor 17, setou para num 1 aqui, o valor 20 setou para num 2, somou os dois, devolveu o resultado. Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos continuar com a aula aqui. Exemplo de procedimento agora. Agora o procedimento é o quê? Uma saudação que eu vou fazer. Vai ser uma função, que ela vai receber o nome da pessoa e não vai retornar nada, vai ter só uma mensagem apresentando o nome da pessoa. Vamos ver como é que isso funciona? Vou continuar bem aqui mesmo. Não, eu vou abrir outro código. Esse aqui, o primeiro é exemplo de função, né? Agora eu vou fazer um exemplo de procedimento. Exemplo de função. Segundo código vai ser exemplo de procedimento. Ok, definir, como é que ela acho que é saudação. O nome do procedimento vai receber uma variável chamada nome. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um print aqui. Esse print vai ser... Eu vou passar uma mensagem olá, vírgula, aí vai ter o nome. Acho que é só isso. Esse é o corpo do meu procedimento. Aí aqui, o que eu falo? Olha, no slide da aula, eu criei uma variável chamada pessoa e fiz uma leitura de nome, né, do usuário via teclado e joguei dentro dessa variável pessoa. Na sequência, eu chamo o procedimento de saudação passando o nome da pessoa como parâmetro.
Vamos entender como é que eu faço isso? Aí eu declarei a variável pessoa. Aí eu chamei o input aqui, ó. Input, vou pedir para a pessoa aqui, para o usuário, digite seu nome, 2 pontos, um espacinho. Aí a pessoa vai digitar o nome dela, dá o enter, na hora que ela der o enter, o nome dela, string, vai para dentro da variável pessoa. Aí eu vou chamar aqui, ó, o procedimento saudação e vou passar a variável pessoa como parâmetro de entrada. Perceba, saudação não é só um parâmetro, que é o nome da pessoa. Então, quando eu passar essa string aqui, pessoa, para o procedimento de saudação, ele vai ser setado para essa variável nome aqui e vai ser apresentada a mensagem olá, nome. Vamos executar para ver se está funcionando como a gente imagina? Olha aí, tá? Começou a executar a linha 6 pedindo para eu digitar meu nome. Tanilson. Ok? Dei Enter. Olá, Tanilson. Executou a linha 4, coloquei na linha 7, ele chamou o procedimento de saudação, ok? Quando ele chamou o procedimento de saudação, a pilha de execução do programa parou na linha 7 e foi ver onde é que está a assinatura do procedimento de saudação. Aí ele voltou para executar lá na linha 3, onde está o procedimento, a assinatura do procedimento. Aí ele viu aqui, ó, saudação está aqui. Aí ele falou, ó, saudação recebe um parâmetro, que é o nome. Aí eu já tinha passado o parâmetro aqui, ó, que é pessoa que tem o valor Tanilson. Ou passei aqui para nome, aí ele veio executar o escopo do corpo, né, do procedimento de saudação. Aí ele fez isso aqui, ó, imprimiu a mensagem olá e o nome da variável, que era Tanilson, que foi essa mensagem mostrada aqui. Depois que ele terminou de executar o corpo da função, a pilha de execução voltou aqui para o lugar que ela tinha parado na linha 7. Se tivesse algum outro comando aqui, ó, bora colocar um print aqui, só terminou a execução. Terminou execução. Que depois que ele mostrar tudo que foi executado no corpo do procedimento de saudação, ele vai continuar a executar a execução do programa da linha 8. Vamos ver se é assim que funciona mesmo? Vou botar José Maria. Pô, aí o que ele fez? Digite seu nome, começou a executar aqui da linha 6, né? Digite seu nome, eu digitei José Maria. Leu José Maria, colocou dentro da variável pessoa. Chamou o procedimento saudação. Procedimento de saudação mostrou a mensagem. Olá, José Maria. Depois que ele terminou de executar o procedimento de saudação, o fluxo do programa voltou para a linha 8 e passou a mensagem, terminou a execução. Compreendido até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos continuar a aula. Alguém falou alguma coisa? Vamos continuar. Vamos fazer um pouquinho de prática de programação. Criar uma função que receba 2 números e retorne a média. Essa é molezinha. Vou continuar ela até aqui, já que eu já escrevi a função somar, eu vou escrever uma função aqui, def, que ela vai ser média 2 nums, que vai ser o nome dessa função. E vai ser num1, vírgula, e num2, o outro. Aí o que eu vou fazer aqui? Só fazer o seguinte, eu vou retornar, return num1 mais num2 dividido por 2. Isso aí é a média, né? Então, agora, o que eu vou falar aqui? Ó? Vou mudar a mensagem. A média dos 2 números é 2 pontos, média, tem o nome da função, é média 2 números. Média 2 números, e eu vou passar esses dois como parâmetro, 17 e 20. Bora executar? A média dos 2 números é 18,5. Parece que está certo. 18,5 está aí entre 17 e 20. Então, está implementada essa prática de programação. Já tinha aqui o código. O código está diferente do que eu fiz. Ó. Calcular a média em N1, N2. A média vai ser N1 mais N2 dividido por 2. Estou retornando a média. Aí aqui ele passou esses dois números, 7,5 e 8, para a função calcular a média. Aí ele chamou essa função aqui, né? Passou
N1 valendo 7,5 e N2 valendo 8,0. Somou os dois, dividiu por 2, devolveu média. Nessa linha aqui, ele imprimiu a mensagem média e o resultado, que foi o retorno dessa função, que foi jogado na variável resultado. Mesma coisa que a gente fez ali. Tá bom. Mais um exercício a respeito de prática de programação. Essa prática de programação aqui é para criar uma calculadora com as funções. Criar uma calculadora, criar um programa em Python que faça as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. O programa deve ler 2 números do usuário e perguntar qual operação deseja executar. Cada operação deve chamar uma função correspondente. Exemplo de prompt: digite o primeiro número, digite o segundo número, qual operação deseja realizar. Eita, isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Bora pedir aqui um novo código. Tá, eu vou pegar a soma, que já está implementada. Copy selection. Agora aqui, já é uma que facilita a vida, né? Opa, fiz errado. Tá. Somar, tá aqui. Vamos fazer a subtrair, né? Eu vou chamar de chamar de soma, isso aqui. Som, sub, o sub, a diferença aqui vai ser num 1 menos num 2, né? Quem que vai ser as outras? A outra vai ser multi, a diferença vai ser num 1 vezes num 2. E a última vai ser div, que é a divisão, né? A divisão a gente tem um probleminha aqui, que eu vou ter que verificar se não há divisão por zero, né? Se vai ser num 1 dividido por num 2. Se num 2... Ih, rapaz, esqueci como é que é o diferente aqui. É assim, é? Diferente de zero. Aí eu faço isso aqui, ó. Resulte... Blá, 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 no 1, 2. Caso contrário, eu falo o quê? Eu vou fazer um else. Eu vou botar... Tá, eu vou retornar isso aqui. Se o num 2 for diferente, não existe divisão por zero, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com isso. Num 2, se ele for diferente de zero, eu faço a operação de divisão e retorno o resultado. Caso contrário, se num 2 for igual que zero, eu vou só passar uma mensagem para o usuário. Divisão por zero detectada. Tá, vou refazer a operação. Tá, então está implementado aqui. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora, o que é pedido no enunciado do problema? Chamar um prompt para ler os 2 números. Ok, vamos colocar aqui, sei lá, vou chamar de num1. Aí eu vou ter que chamar um input, né, para o usuário. Nesse input aqui eu vou pedir digite o primeiro número. Aí o usuário vai lá e digita o primeiro número. Aí depois disso eu faço o quê? Vou ter que pedir para ele digitar o segundo número. Digite o segundo número. Beleza. Aí o que eu faço na sequência? Vou ter que passar uma mensagem perguntando qual operação ele deseja realizar. Agora vai ter uma variável OP, que vai ser a operação que... Digite a operação que ele vai escolher. Digite a operação que deseja executar. Aí como é que vai ser? 1 para adição. 2 vai ser subtração, eu imagino. Subtração. 3 para multiplicação. 4 para divisão. Vou botar 0 para sair. 0 para sair. Tá. O que mais que é para fazer?
O programa deve ficar em loop enquanto o usuário não escolha sair. Use o comando de seleção múltipla. Olha, isso aqui é legal. Ele está usando coisa que a gente estudou nas aulas passadas. Use o comando de seleção múltipla para direcionar a operação. Use funções e procedimentos para executar cada operação. Beleza. Ih, rapaz, eu esqueci como é que usa o comando de seleção múltipla. Eu vou ter que fazer um match case aqui, né? Match OP. Eu tenho que... Eu não lembro se o match case ele opera com string, então já vou converter isso aqui para inteiro. Essa opera o resultado dessa operação. Tá, converti para inteiro, então o OP é um inteiro, match OP, aí faltou alguma coisa na sintaxe. É um match case, eu não lembro não, vamos ver aqui, depois talvez eu lembre. OP, case 1, aí vai ser a adição, né, que eu vou chamar. Eu acho que é somar, som. Som, vou passar aqui no 1 e no 2 como parâmetro, ok? Vou pegar, copiar isso tudo aqui para ver. Caso for 2, o 2 soma a subtração, né? Subtração eu acho que é sub o nome da função. No 1, no 2. Caso 3, caso for 3, vai ser multiplicação ou divisão 3? Multiplicação. 3 é multiplicação e o 4 vai ser divisão. Div. No 1, no 2. Eu esqueci como é que é o default. Como é que é o default aqui? Ih, fugiu. Peraí. Tem um case 0 ainda, né? Que é o sair. Case 0. Vou passar a mensagem. Opa. Print. Sair. Tá, bora ver só se está funcionando aqui. Depois eu termino de montar e corrigir conforme o enunciado. Mas vamos tentar executar para ver se isso aqui está funcionando primeiro. Digite o primeiro número, vou digitar 24. Segundo número, 8. Qual operação desejo fazer? Bora ver a adição, se está funcionando. 1. E aí, deu problema? Ele mostrou... eu só botei para fazer, não estou mostrando nada. Aí também, né? Vou botar um print com resultado. Eu vou fazer melhor. Vou fazer diferente aqui. Eu vou pegar esse resultado, carregar numa variável R, ok? Só para vocês entenderem que tem um retorno ali. Eu vou imprimir só o R. Resultado da soma. Resultado da soma, vírgula, R. Aí da subtração vai ter um Rzinho. Resultado da subtração. Rzinho. Aqui o R. Que vai ser resultado da... O 3 é multiplicação. Multiplicação. O 4 vai ser o resultado da divisão. Acho que só. Sair não precisa de mais nada. Beleza. De novo. Bora executar aqui. Digite o primeiro número, 52. Digite o segundo número. Sei lá, 31. Operação que eu desejo executar. Adição 1. Aí ele mostrou... fez eu concatenar? Ele leu como string. Aí, vocês têm que ficar esperto. Os erros de programação acontecem assim. Aqui ele leu como string. Eu tenho que fazer a conversão disso aqui para inteiro. Não precisa ser inteiro, podia ser ponto flutuante. Eu vou pegar inteiro para facilitar a minha vida, tá, pessoal? Vocês perceberam que ele fez concatenar os dois números? Porque são strings. Aí quando eu coloquei mais, ele entende que a operação é de concatenação. Na verdade, não é concatenação. Eu quero que seja lido inteiro e que ele some os dois números. Eu acho que ficou muito longe aqui. Se eu vou botar uns barra N aqui, cadê?
executar a operação, vou botar um barra N aqui. Esse barra N é uma quebra de linha, tá, pessoal? Barra N aqui, barra N aqui. Isso aqui esse comando barra N é definido na tabela ASCII 2, tá? É o caractere especial que significa quebra de linha. E quando o compilador está lendo isso, ele já entende que ele vai jogar uma linha para baixo. Epa, acho que eu fiz cagada aqui. Digitei uma barra aqui, não tem nada a ver. E outra aqui também. Tá bom. Bora executar para ver o que o código vai fazer agora. Digite o primeiro número, bora digitar 45. Segundo número, 87. Opa. Operação que eu quero fazer, uma adição. Cadê? 132, é isso? 5 mais 7, 12, vai 1, 8 e 4, 12 e 1, 13. Parece que está certo para a soma. Bora fazer, testar outra. A soma está funcionando. Vou pegar o 62. O segundo número vai ser 31. A operação que eu vou fazer vai ser a subtração agora. Cadê? 62 menos 31 deu 31. Parece que a subtração está funcionando. Bora testar outro. O outro é a multiplicação. Primeiro número, vou pegar 8. Segundo número, 5. A operação que eu vou fazer é a 3, que é a multiplicação. Cadê? 5 vezes 8, 40. Multiplicação está funcionando. Ok, última operação. Essa aqui eu vou tentar ver se está funcionando o erro. Vou pegar o número 42. Segundo número vai ser 0. A operação que eu quero fazer, 4. Divisão. E aí? Divisão por 0 detectada. Favor. Aí ele mostrou uma coisa. Resultado da divisão 40. Por quê? Resultado da... Ah, tá. Porque depois que eu fiz errado, eu fiz cagada aqui, né? E eu vou ter que reconfigurar isso aqui. Se o R, eu ter que retornar um valor... Ah, não sei nem como é que eu faço isso. Eu esqueci de jogar o R aqui. Nesse caso, eu vou pegar o R... O que eu faço? Vou fazer o R receber 0, talvez, se seja uma solução. E ali eu não fiz nada, né? Na divisão, quando o R... Quando um das variáveis é 0. O que eu faço? Eu tenho que retornar. Depois eu arrumo isso. Não vou pensar como é que eu vou mexer nisso agora, não. É suficiente do jeito que está. Depois eu corrijo esse erro. O que eu preciso? Tá. Vou tentar fazer o resto do enunciado. O que o enunciado pede? Pede para o programa ficar em loop enquanto o usuário não escolha sair. Use o comando de direção múltipla, fizemos isso. Use funções e procedimentos para executar código da operação, ok. Aqui tem o código, ó, pessoal, que eu já tinha deixado. O loop eu fiz aqui com o while, ó, para colocar tudo isso aqui para rodar tudo rodando enquanto o usuário não escolher sair. Tá é o jeito de fazer isso aqui também. Eu vou criar uma variável continuar, que vai receber true aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um loop aqui usando um comando while, enquanto for para continuar, né? Continuar, que continuar é o nome da variável, né? Que eu declarei aqui. Ele vai fazer isso aqui tudo. Agora eu vou indentar tudo aqui dentro desse while. Pronto, acho que agora está todo mundo indentado dentro do while. Aí, o que eu vou fazer? Todo mundo aqui não vai mudar nada, só vou mudar quando eu tiver na opção sair, que aqui a minha variável continuar, ela vai receber false. Quando eu faço isso aqui, ele vai vir no loop e vai quebrar isso aqui. Enquanto não for para mudar nada, né? O loop vai continuar enquanto não tiver uma mudança no valor da variável continuar. Vamos ver se está funcionando? Botei para rodar, digite o primeiro valor, 21. Digite o segundo valor, 41. Qual função eu quero executar? Adição.
Mostrou, foi quanto? 41 mais 21, 62. Aí ele já jogou de novo aqui, ó. Vou digitar que eu quero. Primeiro número pode ser 3. Segundo número, 5. Eu quero executar a operação 3, que é multiplicação. 3 vezes 5, 15. Agora, primeiro número, 2. Segundo número, 1. O que eu quero fazer? Sair, é o 0. Aí, saiu, acabou a execução do programa. Acho que era isso, basicamente, pessoal. A única coisa que eu não... Cadê? Onde é que eu volto? Aqui. A única coisa que eu não preocupei ali, que tem que corrigir, é com relação à divisão por zero na função. Se for passada uma determinada mensagem, né, aí tem que corrigir isso ali. Eu não vou preocupar, que esse não é o foco dessa aula de hoje. Então, o programa deve ficar em loop enquanto o usuário não escolha sair, fizemos. Use o comando de seleção múltipla para direcionar a operação, fizemos. Use funções e procedimentos para executar cada operação, feito. Aí aqui está o código, tá? Do slide da aula, de cada uma das operações. E agora vai ficar uns exercícios para casa, para vocês. O primeiro exercício é construir um programa em Python que leia 3 números do usuário e chama uma função que vai retornar a média dos 3 números. Molezinha. Segundo exercício para casa é uma mensagem de boas-vindas. Boas-vindas. Vocês vão construir um programa em Python que ele vai ler a idade do usuário e em seguida vai chamar o procedimento que vai mostrar mensagens de boas-vindas desse tipo. Bem-vindo, fulano, você tem tantos anos de idade. Obviamente, você vai ter que ler o nome e a idade do usuário. Considerações finais. O uso de funções e procedimentos evita a repetição de código, pessoal. Ela torna o código mais organizado e legível, elas facilitam a manutenção e o reaproveitamento, que é o que a gente chama de reuso de código, e permite dividir o problema em partes menores, é o que a gente chama de modularização. Todo o material de estudo, todos os códigos dessa aula vai estar disponível para vocês na rota de aprendizagem da aula de hoje, se não me engano, a aula de hoje é a aula 13, né? Está tudo disponível lá. Então, o que eu tenho para falar para vocês é bons estudos e agora eu vou abrir para dúvidas, perguntas, não necessariamente sobre a aula, mas se tiverem alguma dúvida sobre a disciplina também, tá, pessoal? Seminário integrado, enfim, o que vocês quiserem. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, pode falar direto aí, só abrir o microfone. Pode fazer no VS Code? Pode fazer onde vocês quiserem. Recomendo que faça no Colab, porque a correção dos códigos está sendo por lá, né? A divisão não vai funcionar, eu sei. Obrigada. Tá aprendendo a contar, tadinho. Tá somente no 2 que verifica, só esqueci de enviar. Entendi. Tá. Então, basicamente, foi essa aula. Tem gente com a mão levantada. Tiago? Eu não vi a lista, se essa é a ordem. Pode falar. E o código do seminário. Tem jeito não, filhão, que a gente tem muito prazo aí que já está sendo extrapolado. Tiago, quer falar alguma coisa? Então, a próxima aí, quem era? Eu acho que era Andressa Guedes. Pode falar, Andressa. Boa noite, professor. Boa noite. Eu só queria saber em relação à nota da A1, ela ainda não aparece no boletim. Eu queria saber quando que ela vai ser liberada. Ora, eu já lancei todas as notas. De qual polo você é, Andressa? De Palmas. Eu lancei todas as notas. Pois é, aqui ainda não apareceu no boletim. Para ninguém de Palmas apareceu? Eu acredito que não, porque eu perguntei no grupo do WhatsApp e ninguém falou que tinha recebido a nota. Acho que tá todo mundo sem. Espera um momento aí que eu vou só verificar aqui, mas eu acredito que eu lancei de todo mundo. Ok. Todas as que eu recebi parece que foram lançadas. O Polo de Palmas, quem que é o tutor EAD?
Ih, rapaz, não tá entrando aqui agora. Eu vou verificar depois, quando entrar, tá? Eu acho que... Sou eu, professor. É o Vilmar? Eu acho que tá tudo. Se o Vilmar me mandou, eu lancei, cara. Eu lembro que tudo que eu recebi foi lançado. Foi, Um tudo minuto. enviado. Hein? Deixa eu ver aqui. Palmas. Primeiro período, introdução à lógica de programação. Cadê? Notas. Oxi, não tá lançado, não. Não lancei de Palmas. Ai, brincadeira. Gente, perdão. Então foi erro meu isso aí. Eu pensei que tinha lançado. Eu pensei que tivesse lançado tudo. Deixa eu só ver outro polo aqui para ver se eu tô olhando no lugar certo. Deixa eu ver o Arapuaíma, por favor. Não, parece que eu esqueci de lançar o de Palmas. Deixa eu ver, um minuto. Deixa eu ver. Você lembra que dia foi, Vilmar, que você mandou para mim essas notas? Semana passada, dia exato. Passada 29, achei aqui os relatórios. Xambioá, Natividade, tem 2 de Xambioá, não tem de Palmas. Por isso que eu não lancei. Não tinha de Palmas. Você mandou 2 relatórios de Xambioá e um de Natividade. Gera para mim um relatório de Palmas e me manda depois, Vilmar, por favor. Mandar agora aqui. Deixa eu até ver aqui se eu mandei. Tá, aqui não, eu acabei de ver o e-mail. É e-mail do dia 29 de abril, semana passada, 7 dias certinho. E tem 2 de Xambioá e um de Natividade. Provavelmente eu olhei ali e não me atentei que você estava com Palmas e não... E foi por isso que não lancei. Eu pensei que tivesse lançado tudo. Me dei conta que estava faltando um polo. Tá bom. Próximo da lista... Eu vou lançar, tá? Assim que o Vilmar me passar o relatório, eu lanço, tá, pessoal? Vou mandar agora aqui. Beleza. Leonardo, pergunta? Ô, professor, tá me ouvindo? Positivo, pode falar. Beleza. Eu vou aproveitar a oportunidade, então, os professores, tutores, e aí sobre o projeto integrador. Seguinte, eu recebi um feedback, se eu não me engano, o Vilmar mandou mensagem lá, e com relação à prévia da avaliação dessa etapa que a gente enviou. Aí eu queria saber, eu fiz uma correção, uma devida correção nos pontos que ele deu de feedback e tal, e eu queria saber como que a gente faz para submeter, se realmente é necessário submeter, ou se a gente simplesmente segue o fluxo, né, na próxima etapa já considera que a gente corrigiu o feedback dado pelo Vilmar. Então, Leonardo, boa sua pergunta. Na verdade, vocês não precisam fazer a ressubmissão. Para que serviria essa primeira postagem? Vocês vão apresentar o seminário integrado. Vocês têm uma prévia da entrega. Na verdade, essa entrega que vocês fizeram agora, do fluxograma ou do algoritmo, é só para vocês saberem se o que vocês produziram está, digamos, em condições mínimas para vocês agregar no banner, tá? No banner não tem uma seção que vocês vão ter que colocar lá o algoritmo ou o fluxograma. Então, esse feedback foi para falar para vocês, não, tá legal o que vocês fizeram para colocar lá ou não, ó, tem que melhorar alguma coisa. É mais nesse sentido. Aí, agora, o que vai acontecer é, quando vocês fizerem a entrega prévia do banner, aí a gente vai dar um feedback aos professores do primeiro período de forma holística, tá? Eu digo do banner todo, como é que vocês montaram, se está visualmente bem construído, se tem todas as partes que a gente pediu, enfim. Compreendido? Eu acho que o Leonardo fez a pergunta. Compreendido, beleza. Eu só queria saber também se, por acaso, eu posso continuar utilizando a plataforma lá na conversação que teve do feedback, tipo, conversar ou então interagir diretamente com ele, né, para dar uma analisada, porque como eu mudei, né, tranquilo. Aí, no caso, e outra pergunta, tem colegas aí que acabaram ficando sem grupo, né, e aí uma das responsáveis pelo polo pediu para a gente solicitar, realizar a inclusão, né, já que o trabalho é de grupo, tem gente que ficou prejudicada aí sem grupo, aí no caso, nessa etapa, posso fazer a inclusão dele já nessa etapa, considerando a correção, ou só na próxima etapa? Até o dia 15, no caso, né? Eu não lembro qual o prazo da entrega preliminar. Vocês podem incluir, dia 15. Se eu não me engano... É dia 15? Tá bom. Se eu não me engano, o grupo foi definido de 3 até 5 pessoas. Se eu não me engano, foi isso. Sim, não estoura o limite, não. É porque realmente teve então, 2 pessoas. Não tem problema. Pode incluir. Pode incluir, né? Não, beleza. É porque a gente ficou com dúvida se
Beleza. se a equipe pedagógica ia aceitar ou não a inclusão já nesse finalzinho de etapa, né? Não, pode incluir, sem problema. Então, só isso, Leonardo? Só. Eu vou mandar além lá uma disso... prévia pro Vilmar lá, para ele dar mais uma olhada finalizada, porque já a próxima já é o banner, né? Eu posso mandar lá. Né? Eu vou deixar meu e-mail aqui. Você pode mandar por e-mail que eu respondo por e-mail, mas até mais rápido. E fica melhor para você ver também, tá bom? Beleza, obrigado, Vilmar. Aí tem outro detalhe, pessoal. Os tutores EAD, eles têm um horário semanal, tá? Que eles atendem. Eu vou postar bem aqui no chat para vocês o horário de atendimento semanal deles, que toda semana tem um horáriozinho aí para que eles atendem os alunos do polo, que eles podem estar dando um help para vocês aí nessa questão da construção do banner, se está tudo certinho com relação ao algoritmo, fluxograma, e tirar alguma dúvida que porventura surgir, tá? Quem é o próximo aí? Tá Só um adendo aqui. Se o pessoal quiser mandar um e-mail para mim, alguma coisa para eu poder auxiliar lá por e-mail, para ser até mais rápido, mais fácil, né? O e-mail é esse aí que eu mandei agora, né? Eu tô com o Xambioá, Palmas e atividade, né? Então, o pessoal precisar, só mandar lá que eu olho e já retorno lá pelo e-mail mesmo, tá bom? Tá bom. Agora a Rízia também tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Rízia. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se tem algum modelo disponível do banner. Eu passei para vocês um modelo, aquele que eu apresentei, tá? Só que não é um modelo genérico, não tem identidade visual da Uniteams, mas o professor Frank, que eu acho que ele é professor de metodologia científica de vocês, a gente tem um grupo, ele já informou que forneceu um modelo para vocês, pessoal, na disciplina lá de metodologia, né? Então tem que ver com ele onde é que está esse modelo. Tá certo. É que a gente perguntou para ele ontem, aí ele disse que era para perguntar para o senhor. Não, por mim, aquele modelo que eu forneci para vocês, pode usar tranquilamente, mas assim, na verdade, aquele modelo foi um modelo genérico, né, para vocês entenderem como é que tem que ficar organizado o banner, o que tem que ter. Então, assim, o modelo, de fato, o professor de metodologia científica é o professor Frank, ele que vai falar, ele que tem um modelo lá próprio, né, que tem identidade visual da Uniteams, tudo bonitinho. Eu acho que ele falou que tinha um problema, só que o modelo que ele tem tinha o nome do curso de gestão pública, precisava tirar isso de lá. Tá? Mas não tem problema, pessoal. Se vocês quiserem usar aquele modelo que eu forneci, do Canva, só lembrem de colocar a identidade visual da Uniteams, tá? Tem que ter lá o nome, o logo da Uniteams, tudo bonitinho. O Rodrigo falou que o professor Frank falou que vai fornecer. Então, o que tinha sido acordado com a gente dos professores era isso mesmo, ele disponibilizar um modelo. Então, eu mostrei aquele modelo, só que eu percebi que vocês estavam meio perdidos, sem saber, né? Aí foi mais para dar esse help aí. Ok. Obrigado, professor. Tá bom, Rízia, não por isso. Ricardo, você também está com a mãozinha levantada, alguma dúvida? Boa noite, professor. A minha dúvida é referente à primeira nota do boletim lá, porque segundo a aula 7, o exercício da aula 7, ele varia um ponto, né? Ele varia um ponto. E só hoje que foi computado isso um ponto, só que lá no portal, no boletim, não foi adicionada essa nota. Como eu devo proceder para que essa nota seja adicionada lá no meu boletim? Não entendi sua dúvida, cara. Na aula Você 7... respondeu no período correto. No período correto. Tanto que lá está validado como se eu tivesse ganho um ponto. O exercício foi correto. Primeiro eu tinha feito errado, aí depois eu fiz correto. De qual polo você é? Eu sou de Araguaçu. Araguaçu tá com quem? O Wellington ou Alexandre? Tá comigo. Não, Araguaçu não, Arapuema que tá comigo, né? Araguaçu. Araguaçu é comigo. É contigo? Você pode ver esse detalhe aí do Ricardo, Wellington? Ver o que aconteceu. Inclusive, eu coloquei lá até no fórum temático lá, alguma coisa falando sobre isso, sabe? No fórum temático dessa aula, na aula 7. Eu vi, realmente. Essa postagem que eu tô falando. Só que eu não entendi também. Do jeito que você falou aí, na hora lá eu li, falei, não entendi. Falando alguma coisa a respeito da... Ok. Eu achei até que tinha sido um erro no portal, ou não tinha atualizado ainda a nota. Era para estar... Você consegue resolver agora aí, Wellington? Ou não? Deixa para depois.
Tá, se a gente conseguir resolver agora, a gente já resolve. Se não, você vai ter que procurar o Wellington aí depois e qualquer coisa eu corrijo a nota, tá? Se Tudo bem, tiver então. tudo certinho. Minha dúvida era só essa mesmo. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite, Ricardo. Ricardo Soares de Almeida. Isso. Ah, tá. Eu tenho uns avisos para dar. Aproveitar que o Ricardo deu a deixa aí. Primeiro, pessoal, teve uma coisa que me deixou um pouco preocupado, que a gente diagnosticou que teve 2 polos que nenhum aluno, nenhum grupo, né? Nenhum grupo, nenhum aluno também, entregou o trabalho referente ao seminário integrador, que foram os polos de Caseara e Itacajá. Isso aí foi preocupante. Eu não vou dizer que eu conversei com os tutores, mas a gente tem um grupo, eu marquei lá e falei que essa situação aí foi, de alguma forma, foi inesperada, né? Que nenhum grupo, nenhum aluno entregou a prévia. Então, assim, vocês têm que pensar que esse seminário integrador, pessoal, ele vai computar 50% da nota da segunda etapa, né? Do segundo bimestre. Então, se vocês não apresentaram a parcial com relação à entrega do fluxograma e do algoritmo, assim, o que eu entendo é que vocês não estão desenvolvendo o trabalho, entendeu? E se vocês não entregaram isso e a gente não vai conseguir dar esse feedback para vocês, vocês vão entregar um produto com a qualidade inferior e isso vai impactar na nota de vocês, tá? Pela aula ontem entendi que tem grupos exclusivos de cada matéria. Ah, tá, perdão, tá falando de outra coisa aqui. Eu já mandei do Polo Palmas aí, tá? Tá, obrigado, Vilmar. Aí tem outra coisa aqui que eu percebi que alguns tutores diagnosticaram, mas teve algum problema a respeito da atividade da aula 10. Pelo que eu vi os alunos reclamando, a atividade da aula 10 era para fechar 30 de abril e parece que a configuração estava para ela fechar antes, dia 15, uma coisa assim. Aí eu vi que pelo menos o Wellington, algum aluno reclamou, ele viu, ele corrigiu. Eu vi isso no fórum lá, um aluno reclamando e o Wellington foi lá e corrigiu. Só que parece que, no mínimo, no polo de Xambioá, teve um aluno que reclamou, né, que teve essa atividade do dia 10, ele tentou entregar depois do prazo, porque o que acontece? Na ferramenta tarefas estava configurado uma data de encerramento e no enunciado lá do trabalho falava que era até dia 30 que estava aberto. Então, foi um erro, eu acho que eu provavelmente configurei errado, tá? Aí eu pedi para o pessoal que foi prejudicado, dos polos que foram prejudicados, o que eu consegui diagnosticar, no mínimo, foi Paraná. Eu pedi para o... Paraná não, perdão, Xambioá. Aí eu pedi para o Vilmar abrir aí por mais uma semana, tá, pessoal? A entrega dessa atividade da aula 10, tá bom? Aí, contando a partir de hoje, ela vai estar aberta mais uma semana para vocês. Fechou aí, Vilmar? Tá, eu já estou fazendo aqui. É a atividade mesmo, né? Atividade da aula 10. Aqui computa nota. Wellington, você quer falar alguma coisa? Eu olhei aqui a situação rapidinho do Ricardo e realmente está corrigido, está lançado, está dentro do prazo e a ferramenta de avaliação não está contabilizando. Só a dele, que não contabilizou? Quem reclamou até agora foi só a dele. Mas não, de outros alunos está contabilizando, mas a dele realmente não está. Ele fez duas tentativas, a primeira não foi, aí ele fez uma nova tentativa, aí eu validei. E realmente, um pequeno bug na plataforma. Lança hard-coded essa dele aí, tá, Wellington? E me manda aí a nova nota que eu corrijo lá no lançamento. Okay. Me manda o nome dele, o polo, tá? Certo. Eu lancei a nota corrigida. Tranquilo. Eu também sou no... Não, entendi nada. Aula 8. Thiago Barros, aula 8. O que quer dizer isso aí? Eu acho que era a aula 8 que estava com esse problema da data de entrega para o dia 15. A data, né? Não, estava lá 30. Os polos aqui eu corrigi de acordo com a documentação. O da estrutura de repetição, né? Isso, da estrutura de repetição. Boa noite, professor. Boa noite, Yasmin. Se eu não me engano, foi na aula 8, né? Porque lá antes estava um prazo e quando a gente foi enviar, ela estava colocando que não dava mais para enviar o trabalho.
Aí confundiu isso. Não estava dando de enviar o trabalho, sendo que lá estava outro prazo. Então vai ficar até dia 16 de maio, tá? Já coloquei aqui. Tá bom, obrigado. Eu vou abrir para todos os polos, viu, professor? Porque eu não sei quem foi prejudicado. Tá bom. Tá bom. Isso da aula 10, né? O trabalho da aula 8, né? Não, o que eu entendi era da aula 10, porque da aula 8 não, mas não... corresponde à primeira nota. Essa nota já foi fechada, já foi lançada. As aulas de 1 até 9, tudo foi a nota da primeira etapa. A reclamação que eu vi lá e que realmente estava com a data errada, parece que era da aula 10. Da aula 8, ok. A aula 8 teve aquele problema do dia que caiu o AVA, né? Mas aí teve a prorrogação, se eu não me engano, foi até o dia 15 do outro mês. Agora eu não lembro como é que foi. Foi março, abril. Era para ter ficado até 30 de março. Aí a gente prorrogou até 15 de abril. Não foi isso? Então, o que foi depois de 15 de abril, eu entendi que já está resolvido ali. A gente já fechou a nota 1, já lançou tudo. Sim, quem não entregou o fluxograma tempestivamente pode entregar o banner. Pode, sem problema. Só não vai ter o feedback, né? Do pessoal aqui. Onde vejo se foi contabilizado esse ponto. Ronieri, aí você tem que falar com o seu tutor. Tem a ferramenta avaliações, né? Vocês têm acesso à ferramenta avaliações. Ou você pode falar com o tutor do seu polo, que o tutor do polo, a gente passou a planilha para eles, ele tem o acesso a nota que todos os alunos sabem quanto que o aluno tirou em cada atividade. Acho que foi só isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Acho que a gente pode encerrar. O Ricardo aqui ainda tem. Vamos lembrar de tirar foto, hein, pessoal, disso aqui. Ricardo, pode falar. Eu não sei se não, porque eu não estava conseguindo abaixar a mão, mas eu já tirei minha dúvida. Tá aí? Tá bom. Oi. É outro Ricardo, professor, eu não. É outro Ricardo? Nem de bobeira, então. Quem foi? Pode falar aí. Tá de ouvir aí? Positivo. A questão aí da aula 7, né? Aquela aula 7 e a 8 também, eu fiquei aí sem nota. Foi a mesma questão aí, ó. Porque lá falava para fazer o fluxograma, né? Aí no Colab lá e compartilhar o fluxograma. Aí beleza, eu compartilhei lá no... que tinha lá a opção que tem da Uniteams. Só que no exercício pedia para fazer também o exercício até dia 15, né? Na aula 7. E aí eu não fiz. Eu pensei que era só lá para compartilhar. Não entendi. Eu só compartilhei no Colab o fluxograma do exercício todinho da aula 7. Eu não fiz o upload lá na atividade da aula 7, que era para ficar. Aí, quando eu vi lá, dia 15, eu só fui ver depois que estava a data final ultrapassada. Era só no Colab mesmo, Ricardo. Ricardo, era só... É Leonardo ou Ricardo? Ricardo, né? Ricardo, era só no Colab mesmo. Ricardo. Você colaria o print lá no Colab, quando a gente abre, a gente corrige a atividade que é o algoritmo e o print vai estar lá embaixo, entendeu? Muitas das pessoas, no meu caso, não mandaram o print. Aí eu expliquei, ó, tinha que ter mandado, porque ele fazia parte da nota, etc. Não precisava mandar lá. Foi isso, não foi mandado não. Na aula 7, justamente. Eu não mas, pelo que eu entendendo, você não perdeu o prazo para colocar na ferramenta tarefa. Foi isso, Ricardo? Isso, justamente. Nem a 7, nem a 8. E lá no Colab, eu fiz, tá lá, dia 1º de abril, que foi feito esse exercício aí. E aí a nota lá, eu fiquei sem esses 2 pontos, que é um de cada, um de 8 e uma da 7. E eu só fui ver esse pequeno detalhe aí, que tinha que mandar lá também. Aí eu não sabia. Aí depois que fechou o prazo, que ficou vermelho. Eu não entendi aonde que você entregou isso. Não entregou, Danilo. Pois é, pelo que eu entendi, ele perdeu o prazo e não enviou. E não entregou. Não entregou. Eu fiz no Colab e compartilhei. O que é o Colab, lá no...
Deixa... Professor Rocinho, eu acho que ele responde. É porque, assim, depois que a gente corrige, quando está compartilhado no Colab, se você fez depois, aí não tem como a gente ver, né? A gente abre naquele momento, corrige e entrega. Entendeu? Se você eu fez acho depois. Que ele não entregou na ferramenta tarefas. Eu estou querendo entender aonde que ele entregou. Isso. Eu fiz no Colab Sim, de então você colação. fez no seu Colab. Eu quero saber Atividade aonde você entregou a tarefa. Lá tem a opção de Sim. compartilhar. Isso, tem lá, né? Compartilhar a tarefa. Aí ficou lá compartilhado, igual eu estava pedindo na atividade. Compartilhar, aí tem lá embaixo, tinha lá, Ricardo, eu vou pedir para você, Ricardo, eu vou pedir para você tentar conversar com seu tutor EAD, aí, qual polo que você é? Sítio Novo, Tocantins. Sítio Novo. Quem que é o tutor de Sítio Novo, pessoal? Sou eu. O Alexandre. Conversa com o Alexandre, que eu realmente não consegui entender. O que eu tô entendendo, a situação e a gente está... Ele clicou lá para compartilhar, achou que tinha compartilhado. Compartilhar, você tem que pegar o link, passar para outro lugar, né? Para tarefa. Tem que colocar no PDF, né? Exatamente. Não fez isso. Clicou lá, compartilhar, deve ter uma opção e não postou na tarefa. Então, na verdade, não compartilhou, né? Isso. Inclusive, mas está lá, tem salvo lá. Só que se copiar agora o link, enviar, a pessoa pode abrir. Tá, você conversa com o tutor EAD e vê uma forma de resolver esse problema aí. Tá? Só que o correto... Início, eu falar, no sítio só novo. para adiantar, Ricardo. Só para adiantar, tá? A forma correta é de postar o PDF, fazer o upload com o link para o Colab na ferramenta Tarefa Trabalho. Pois entendeu? aí justamente, eu não fiz eu copiei e não coloquei na ferramenta lá. Não, mas se você copiou, como é que o professor, vai aí o que ele deve estar Não tem pedindo para como. você é se você vai reabrir para ele ou não, para ele poder, para você lançar a nota. Acho que deve ser isso que ele está procurando. Mas está lá, foi feito dia 1º e está lá feito lá. Na hora que eu abro aqui, o meu Colab está aqui. Aí, no caso, se quiser um print com a data, eu abro também. E se quiser o link, para abrir aí, eu mando. Está lá a data que foi compartilhada lá. Mas a entrega tem que ser na ferramenta. Justamente. Tá? Eu não fiz foi o upload na ferramenta lá. Aí não tinha como... Eu vou pedir para o tutor avaliar seu caso aí, tá? Ok. Conversa com ele depois, ele avalia se ele achar que vale a pena reabrir para você, o que foi entregue, não sei. O que ele decidir para mim, tá ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vinícius. Pelo que eu entendi, ele enviou e compartilhou com a coordenação, porque ele falou que viu lá o Unitins, né, a hora que compartilhou. Ele deve ter enviado por e-mail da coordenação ou alguém que tinha um nome Unitins lá no compartilhamento que ele fez. Que pelo que eu entendi, ele não compartilhou nem com o professor EAD, nem com o professor da disciplina, no caso, Tanilson, né? Aí ele deve ter compartilhado com a coordenação que tem lá, TG, estou graduado, e aparece só Unitins. Ele falou que compartilhou com a Unitins. Ele é de seu polo, é, Vinícius? Sítio Novo, sou de Sítio Novo. Pelo que eu entendi, ele é de Sítio Novo, só que eu não conheço ele. O pessoal da primeira turma não comparece ao polo. Então, eu acho que é legal isso aí, vocês conversarem com o tutor presencial, porque isso aí era uma orientação que era fácil de ter resolvido, hein, pessoal? Então, assim, não adianta chegar... que a gente, na verdade, já fechou a nota 1. Aí, depois que a gente fechou a nota 1, vocês vierem para reclamar coisa da nota que já foi fechada, isso aí já passou muita água debaixo da ponte, tá? E, assim, o prazo da aula 7 foi para quando isso? Foi fevereiro, março? Eu acho ainda. Era março, aí depois expandiu para 15 de abril. Foi até 15 de abril. Então, assim, teve um prazo muito longo. Agora, 6 de maio, vocês estão reclamando isso, tá? Então, é até complicado para a gente processar uma situação dessa. Eu tomei coincidência agora também aqui pela videochamada, aqui pela reunião. Então, assim, existe o tutor presencial para ele ajudar e orientar vocês nesse tipo de situação, tá? E é uma situação que, se vocês participassem, digamos, dessa aula de dúvida que os tutores EAD têm toda terça-feira ou quarta-feira, é uma situação que era fácil de resolver, entendeu? Aí vocês estão jogando um problema muito grande para cima do professor, porque se eu reabrir para o Ricardo, isso aí vai ser injusto para todos os outros alunos.
que entregaram no tempo correto. Vocês concordam? Então, é um negócio que a gente vai ter que pensar para ver a melhor maneira de lidar com essa situação. Tá bom, tem alguém aqui que pediu para falar. Outro Ricardo Soares. Na questão não é reabrir, eu fiz no tempo. A questão foi fazer esse envio. Só não enviou. É. Mas ficou salvo lá no colado, tá lá, salvo. Com a data de 1º de abril. Ricardo Soares. No meu entendimento, isso aconteceu comigo na minha primeira tentativa também. É porque eu acho que ele não criou o PDF com o link e fez o upload do PDF. Ele só compartilhou o colado lá. Não, eu já entendi isso. Entendeu, né? Não, tudo bem. Só isso? Bora tirar um print para fechar a aula, pessoal? Tô pronto. Quem puder abrir a câmera aí para participar, deixa eu botar um mosaico aqui para aparecer todo mundo bonitinho. É o layout, será? Tô descamisado, professor. Eu deixei uma camisa ali rapidinho. Ih, rapaz, o cara tá pelado aí. E aí, alguém mais vai querer participar da foto? Lembrança, pessoal. Essa foto aqui eu vou tirar esse print, vou deixar de plano de fundo do meu computador aqui para eu lembrar de vocês. Deixa eu tirar aqui. Leonardo, eu comentei sua postagem, aquela lá do Mentimeter, Leonardo, você viu? Eu comentei algumas de alguns alunos aí que eu achei interessante. Repete aí, professor. Falei que eu comentei sua postagem lá no Mentimeter, na ferramenta... No Mentimeter, não, foi no Padlet, né? Que a gente fez... Você estava contando a história sua, eu falei que lembrava de você da UFT, também, quando você era aluno lá. Você chegou a trabalhar no Detran uma época, não foi? Tá bom. Isso aí foi nossa aula de hoje, pessoal. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima. Valeu? Um abraço a todos. Abraço para todo mundo. Boa noite e bom descanso. Tchau, tchau. Deixa eu parar essa gravação aqui.